Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje dia 3/8 aí de 2019 às 11h30 aqui no horário de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aí no Brasil são 3h30 da tarde mais ou menos. Estamos começando aqui a nossa análise de Bitcoin. Primeiramente agradecer aqui agora os 294 inscritos. Vocês são realmente fora da curva, pessoal. Não tenho nem como falar o que é que eu tenho para dizer aqui, para agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo no canal, né? Então se você não é inscrito aqui, eu deixo a oportunidade para você estar apertando o botão aí de se inscrever e aperta o sino também aí, logo tudo de uma vezada só, para poder ajudar aqui o canal a crescer e se desenvolver, né? O sino você vai receber aí as notificações de toda vida que eu lançar vídeos novos aqui com novas análises. Então vamos junto, galera. Vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo por nada. Eu venho aqui direto fazer aquele refresh live aqui especial com vocês aqui do CoinMarketCap, onde a gente pode analisar o cap total das criptomoedas, e ele vem com cerca de 289 bilhões, né? 289 bilhões e meio milhão, né, de dólares. Então muito interessante a gente ver que esse patamar está subindo, e a gente vai ver já no gráfico aqui do Bitcoin o que é que ele está representando, né? Fica ligado. 24 horas, nas últimas 24 horas a gente tem um volume de 49 bilhões, ou seja, a gente está mantendo ali os 50 bilhões, a gente chegou a estar com 55 bilhões, mas aí caiu já um pouquinho. Então assim, a gente precisa ainda assim, nessa região que a gente está do preço, de mais volume, né? Porque a gente já vinha negociando nessa faixa de volume aí, então a gente precisa ver mais volume ainda nessa região, e vamos continuar analisando. Domínio do BTC, do Bitcoin, cerca de 66,3. Eu acho que ontem quando eu fiz a análise estava 66,4. Então assim, na mesma, né? Segue na mesma, muito forte ainda. Depois que a gente rompeu os 60%, a gente meio que disparou e as altcoins aí começaram a sangrar, né? Quem está posicionado em altcoin aí começou a derramar sangue. E aí o Bitcoin, o cap total está com cerca de 192 bilhões de dólares, ou seja, a gente passou novamente os 190 milhões. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 200 bilhões. Então seria bastante interessante, né? Então nas últimas, agora o preço está sendo cotado a 10.756 dólares e uma alta de 2,7% nas últimas 24 horas. Então vamos direto para o gráfico aqui para a gente analisar e ver o que foi que houve direto aqui com vocês. E aí pessoal, aqui quem está chegando agora, meu muito prazer, muito obrigado aí a você. E aqui eu quero dizer o quê? Que aqui é toda a movimentação do preço do ativo, no caso Bitcoin, aqui neste gráfico, né? E assim a gente pode ver que com o passar do tempo o preço vem sempre fazendo novas máximas, né? Ele começou, vamos dizer que ele começou aqui, fez uma máxima, despencou, fez uma máxima, despencou, fez uma máxima, despencou, fez uma máxima, despencou. E agora me diga você aí no comentário o que é que você acha que ele vai fazer. Ele vai fazer uma máxima, vai despencar, ou vai fazer a nova máxima? Na nova máxima é quando a gente rompe um topo anterior, né? Então a gente tem que romper um topo anterior. O topo anterior está aqui nos 19.870 dólares, né? 800 e sei lá por aí. Então a gente tem que ficar de olho aí no que é que está acontecendo, pessoal, porque aqui no gráfico diário aqui a gente começou a ficar bastante interessante, uma vez que a gente simplesmente conseguiu, deixa eu dar um zoom aqui para quem está pelo celular, a gente conseguiu aqui no curto prazo ficar acima de todos os fractais, né, que a gente analisa aqui diariamente. O que são fractais, pessoal? Para quem está chegando agora, os fractais são essas linhas aqui, ó. As linhas coloridas, cada um tem a sua representatividade com o seu tamanho, né, da escala periódica aqui, né, definida. Então, o fractal de 21 períodos, o fractal de 50 períodos, 72, 100 períodos, que são os nossos linhas de frentes. Aí a gente tem os grandes, né, que dominam a área do longo prazo, né, que é o fractal de 610, o fractal de 200 períodos, o fractal de 305 períodos e o nosso fractal da morte aqui, que a gente beiçou ele nessa vezada,
que é o fractal de 1200 períodos, por isso que eu botei ele de vermelho. Então nessa região aqui vocês podem ver que a gente estava aqui nadando em cima do fractal, vinha, baixava dele, subia, baixava dele, subia. E aí quando a gente subiu a outra vez, a gente já viu o que foi que aconteceu, né? Então é por isso importante a gente estar sempre de olho nos fractais, nos movimentos que aconteceram para trás, apesar de não indicarem que vai acontecer novamente, a gente pode sim estar num momento bem interessante. Então assim, a gente pode estar num momento único do ativo aqui, onde a gente, quem sabe, pode estar presenciando momentos aqui que quem tiver a oportunidade de investir pode estar se expondo de maneira assimétrica e muito interessante, né? Se você entender o longo prazo, entender, você for um investidor um pouco mais consciente, um pouco mais experiente. Se você for um investidor iniciante, eu acho que às vezes você não consegue compreender um pouco a volatilidade, que é justamente isso, o ativo sair daqui de baixo e até aqui em cima em 17 dias e subir 90%. E aí em 36 dias, 38 dias, ele cai cerca de 25%, né? Então, já chegando a cair até mais de 35%. Então, quem consegue entender que o curto prazo não domina nada, o que domina é o longo prazo, você às vezes consegue se beneficiar, né? Então assim, a gente está negociando aqui dentro da minha box azul aqui que eu tinha desenhado para vocês ontem, né? Quem está inscrito no canal sabe. E muito interessante a gente ver que o preço agora no momento está fazendo uma espécie de suporte acima do fractal de 50 períodos, que era quem estava dando ali um pouco de resistência à nossa região, né? Então a gente tem que ver como é que ele vai se comportar aí, porque aqui no momento da análise a gente continua bem interessante, né? Ó, pessoal, esqueci aqui um negócio aqui. Deixa eu te colocar aqui, só um segundo. Pronto, voltou aqui. Agora vamos lá, pessoal. Acho que melhorou aí um pouquinho aí e tal. Me desculpa aí, eu tinha começado aqui o vídeo sem estar carregando com o notebook, entendeu? Então vamos nessa. Aqui agora o preço está sendo negociado a 10.823 dólares. Então assim, a gente está acima dos fractais de linha de frente. Estamos acima de todos os patamares interessantes que a gente tem que estar aqui no gráfico diário. Agora, qual é a realidade? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um rompimento pelo menos inicial aqui desse patamar aqui que está nos 11.155 dólares. Eu venho falando isso para vocês há algum tempo já. Então se a gente quiser fazer uma trajetória bullish, né, que seria para cima, seria um caso de alta, a gente teria que romper esse patamar inicialmente aí. Para quê? Para a gente fazer um novo topo, né? Um topo mais alto do que o topo anterior, né? Se o nosso topo anterior foi esse daqui nos 11.155,60, a gente consegue superar esse patamar agora e ser um padrão de reversão de tendência, né? Assim, como é reversão de tendência? Reversão de tendência micro, né? Reversão de tendência micro. Qual é a micro aqui? Por quê? Porque a gente teve aqui um topo nessa região dos 14 mil dólares quase. Aí tivemos um topo mais baixo aqui, onde ele veio só nos 13.150 dólares, vamos dizer. Aí aqui a gente fez um fundo, a gente analisou os topos, né? E depois a gente fez um topo, ó, vamos analisar os topos. Fez esse topo e esse outro topo aqui nos 11.150 dólares. Aí a gente fez um fundo nos 9.728 e depois a gente fez um fundo mais alto, né? Aliás, um fundo mais baixo, desculpa, um fundo mais baixo do que o fundo anterior. E aí esse fundo mais baixo chegou nos 9.082 dólares. Aí depois a gente conseguiu fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então isso é um primeiro sinal de reversão de tendência. Quando a gente consegue fazer um fundo mais alto, que foi esse daqui, ó, deixa eu até desenhar aqui para vocês que fica mais fácil às vezes. Ó, esse fundo aqui dessa região foi mais alto do que esse fundo aqui, ó.
entendeu? Então, esses dois motivos, aliás, esse motivo ele indica uma certa força na tendência. A gente conseguiu achar um suporte aqui no fractal de 72 períodos, na região fractal de 72 períodos, que é aonde está desenhada aqui essa linha verde. E aí, pessoal, a gente conseguiu romper o fractal que estava dando acima, a resistência, né, que era o fractal de 21 períodos e o fractal de 50 períodos. Então a gente conseguiu romper, estamos negociando acima nesse momento, e o ideal é que a gente faça um topo maior agora do que o topo anterior, que foi esse topo aqui, ó, nos 11.150 dólares. Então a gente tem que fazer esse topo para poder caracterizar que a gente vai estar mesmo buscando novas máximas, né? E muito interessante a gente ver esse tipo de movimento, né? Assim, fazendo esse martelinho aqui, onde ele já veio a cair até abaixo aqui no gráfico diário aqui. Se a gente der um zoom bem grande aqui, a gente vai ver que ele conseguiu cair até abaixo aqui do fractal 51, do fractal 50 períodos. E depois ele já retornou para cima, fazendo até uma espécie de martelo, onde ele está querendo fechar o candle do dia, né? Acima do fractal e formando uma espécie de martelo. Então seria bastante interessante a gente ver esse candle aí também, apesar de o Bitcoin não ligar para negócio de candle, essas coisas, como eu já venho falando para vocês, é só mesmo a tecnologia, o sentimento das pessoas e os market makers querendo comprar cada vez mais barato para poder realmente acumular, né? Porque eles sabem que a situação do mundo aí tá crítica, né? O mundo aí vem passando por uma situação aí que eu acredito que em meses, questão de meses, a gente pode ter uma grande recessão aí, muito grande mesmo, assim, coisas que a gente faz tempo que a gente não vê. Então, assim, o Bitcoin é um hedge, é uma proteção contra o sistema financeiro mundial. Por quê? Porque ele não tem correlação nenhuma com todos os outros ativos financeiros, com o stock market, que é o mercado de ações, com o real estate, né, aqui nos Estados Unidos, que é o mercado imobiliário, né? Então, o Bitcoin ele é totalmente não correlacionado a esses ativos, né? E a gente já viu que ativos que não são correlacionados com o mercado de ações, que não são correlacionados com o mercado tradicional, né, assim, de investimento, fundos e tesouro, né, assim, questão de títulos públicos, bonds, né, debêntures, essas coisas todas são todas correlacionadas, porque elas participam de um mesmo fluxo, vamos dizer assim, de um mesmo sistema onde é lastreado em dólar, em real, em seja o que for, alguma moeda que é bancada por um banco central, né? Que ela é lastreada por um banco central, porque simplesmente não tem lastro, né? Por exemplo, o dólar não tem lastro. Qual é o lastro do dólar? Ele é simplesmente lastreado na confiança das pessoas que os Estados Unidos vão lhe pagar 100 dólares. Se você receber uma nota de 100 dólares, você vai chegar em algum canto e alguém vai aceitar aquilo ali como o valor de 100 dólares. Então, assim, não tem lastro. Antigamente, antes de 1970, era lastreado em ouro, né? O dólar, todo o dólar que existia, as notas de dólares que existiam, elas tinham um valor referente a ouro depositado no Banco Central dos Estados Unidos. Então, depois de 1970, isso foi quebrado. E aí virou o dólar standard, né? Quando a gente perdeu o gold standard, né? Que virou o dólar standard, né? O dólar americano standard, né? Que é quando ele começa a controlar ali as transações mundiais. E aí, pessoal, tirando um pouco dessa história aí que eu contei para vocês aí, a gente tem que estar fazendo isso aqui mesmo que a gente tá fazendo. A gente tem que estar nesse movimento aqui. Eu acredito que seja um movimento interessante, mas a gente não pode perder aí de vista que se a gente for rejeitado tanto nessa região da nossa caixa azul ou numa região, vamos traçar aqui uma linhazinha fina só para a gente acompanhar. Então, assim, essa região de linha aqui, ó, ela pode ser testada novamente. Onde é que ela está aqui? Ela está aqui por volta dos
11.500 a 11.500 dólares aí, a gente vai ter um pouco de trabalho também para passar aí dessa região. Então vou deixar essa linha aí só a critério mesmo aí para poder a gente acompanhar, porque a gente tem que entender que essas linhas aqui elas têm algum sentido, né? Porque a gente teve testes aqui nessa região, né? Então deixa eu só ajustar ela aqui direitinho pra gente ficar aqui. Aí eu vou dizer agora o patamar para vocês do teste. Vai ser uns 11.650, 11.500 a 11.600 aí, pronto. 11.500 a 11.700 a gente vai ter esse teste dessa linha aqui, onde ele pode indicar aonde a gente vai estar. Deixa eu ver aqui, acho que talvez até um pouco mais alto até. Talvez fosse mais assim, eu tava desenhando a linha meio torta. Então aqui no... pessoal, me desculpa aí, foi aqui fazendo um ajuste mais fino aqui. Aqui mais ou menos entre os 11.500, eu vou dizer até os 12.000 dólares ali, pessoal. Vai ser uma área ali que a gente vai estar com turbulenta ali para passar. Se a gente conseguir realmente passar esses 11.150 aqui, né? Que seria a parte mais interessante, né? Porque se a gente bater nessa linha aqui e for rejeitado, aí a gente vai ter um terceiro toque aqui nessa região dessa linha, né? Onde vai ter muita expressividade, né? E aí a gente sendo rejeitado, a gente pode sim estar abrindo a porteira para fazer uma nova mínima. Quem sabe vir testar o fractal de 100 períodos que está aqui hoje nos 8.973 dólares. Isso pode acontecer? Pode. É por isso que eu estou mostrando aqui. São cenários, né, pessoal? É por isso que eu gosto de trabalhar com cenário, para a gente sempre estar alerta e olhando o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, entendeu? Porque as coisas, elas acontecem. Você pode até imaginar que elas não acontecem, mas elas acontecem. A coisa menos provável que você imagine que ela aconteça, ela vai acontecer. Uma hora ou outra ela acontece, entendeu? Então você tem que estar com a mente bem aberta para poder investir, entender que essas coisas acontecem. Principalmente se você investe em curto prazo, né? Se você investe em curto prazo, você está lascado. Você tem que estar olhando mais, meu irmão, nem sei como é que faz. Eu só invisto em longo prazo. Eu não me arrisco a entrar no mercado e perder 30% e sair fora, tá ligado? É por isso que eu prefiro o longo prazo. O longo prazo ele diminui o risco da volatilidade. Então, se você entender só isso que eu falei, o longo prazo diminui o risco da volatilidade. Se você entender só isso nesse vídeo aqui, já valeu a pena, viu? Então deixa o seu comentário aí se você está curtindo a análise aí. Vamos direto aqui pro gráfico de 5 horas para a gente extrair um pouco de valor aqui desse mercado. E aí, pessoal, o gráfico 5 horas a gente vem dar um zoom aqui, né? Porque eu sei que muitos de vocês assistem pelo celular. E é interessante também, né? A gente tá com a tela cheia aqui, completa aqui. Comenta aí se você acha interessante dar o zoom, se não. Se você acha interessante. Olha que interessante, pessoal. Olha que coisa interessante aqui para vocês dizerem que isso um fractal, não serve de nada. Isso não serve de nada. Isso é só uma linha doida que tu desenha aí no meio do... Mas então beleza, galera. Olha onde é que o preço está parado. Me diga que você com toda a sua capacidade, inteligência, me diga você, olha onde é que o preço está parado. Ele bate ali naquela região e volta. Por que é? Porque tem um fractal gigante ali, galera. Qual é o fractal? Amarelo. O amarelo é qual? Ele está escrito no canal, sabe? É de 200 períodos. Aí você fala, aí teve um cara que falou, meu irmão, 610 períodos é muito tempo, isso não existe, para que usar isso tudo? Você tá pirando aí, está usando as coisas que não existem, não sei o que, meu irmão, então beleza, velho. Até o cara falou até assim, até o de 200 vale. Depois daí não vale mais não. Aí o meu irmão, pô, então beleza, só uso só até o de 200, velho. É só você usar só até o de 200. Eu uso todos, né? Eu uso os que eu gosto aqui, né? Eu uso os da minha análise aqui, o que é que me dá dinheiro, né, velho? O que me traz dinheiro. Trouxe quanto pra te usar só até o de 200? Porque pra mim já tá trazendo um montante bom, assim, né? Então, eu venho usando e venho me satisfazendo, né? Então, assim, no momento aqui a gente tá tentando romper o fractal de 200 períodos no gráfico 5 horas, tá nos 10, olha onde é que tá o fractal de 200 períodos, olha o preço dele, 10.846. Onde é que tá o preço agora? 10.848, galera. A coisa mais linda da Terra, mesmo. Nós estamos furando o fractal de 200 períodos para cima, galera. E vamos confirmar isso, tudo é certo, ó, 10.850.
Então, muito interessante a gente ver que os fractais eles agem como regiões de suporte, eles agem como regiões de resistência. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês, que a gente consegue sim ter faixas de preços para ficar de olho sem ter muita dificuldade, sem ter muita nada, entendeu? Então vamos junto aqui, galera, vamos junto, vamos romper esse fractal que está aí dando resistência para ele. E vamos tentar fazer aqui o Bitcoin aqui, fazer a sua nova máxima, né? Que aí seria interessante, né? A gente tem tudo aí para ter um movimento expressivo nos próximos momentos, né? Tendo em vista que o volume continua baixo, né? Para os padrões que a gente viu, né? E tem analisado, chegou a mais de 130 bilhões aqui nessa região aqui. O volume nas 24 horas nessa região aqui chegou a mais de 130 bilhões. E agora a gente está negociando a 50 bilhões nas 24 horas no CoinMarketCap, né? Então assim, a gente tem que estar de olho nisso, a gente tem que estar de olho, porque quando o volume disparar, aí ele vai disparar, independente se for na venda ou na compra, ele vai disparar. A gente tem que estar de olho no que é que vai acontecer, qual é a situação que vai gerar, entendeu? Então vamos seguir analisando, galera, porque o mercado é análise, a gente não pode perder nada. Esse aí foi o vídeo de hoje, sabadão. Tomara que vocês tenham curtido aí. Deixa o like, deixa o comentário aí, me diz a sua opinião, o que é que você tá achando, se você tá investindo, se você tá perdendo dinheiro, se você tá ganhando, se você acha que a minha análise tosca, se acha top. Meu irmão, diga aí qualquer coisa. Tamo junto aí. Isso daí é o mundo de quem investe, galera. Mais uma vez, finalizando aí o vídeo, um abraço e valeu.